Henrique. Tá ouvindo aí? Legal, legal. Pedro já tá vindo já. Vamos ver se vem o pessoal aí. Chama o pessoal aí. Vem o pessoal. Fala, Federico. Com licença. Salve, Federico. Ai, ai. Vamos ver o Pedro aqui. Salve, Sam. Belezinha? Vamos ver se o Pedro tá por aqui. Já tá vindo já. Chegou aí, cara, que legal. Que bom. Ficou bacana, cara. Ficou bacana o livro. Fiquei feliz. É, bom, pra quem tá aí já, né? Não sei se conheço todo mundo aí, mas assim, o Encontro Ilustra, né? A gente está começando esse Instagram há mais ou menos pouco tempo, mas ele é perfil do nosso evento que se chama Ilustradoria, que é um evento que a gente já organiza desde 2013. Eu e o Michel Ed. É um evento que a gente faz com parceria do Sesc, daqui de Sorocaba. E todo mês a gente leva ilustradores ou pessoas que trabalham com desenho, né? Quadrinistas, artistas. A gente trabalha com publicidade, gente que trabalha com animação. Então eu e o Michel cuidamos da curadoria e da organização desse evento. E agora, nesses tempos de quarentena, acabou que nos motivou a dar uma trabalhada um pouco maior nessa parte de lives e tal, como todo mundo está tendo que fazer, né? Então, o Instagram a gente tem há pouco tempo, então quem não segue, que quiser acompanhar, acho que é uma boa oportunidade, porque a nossa intenção é agora ter esses papos, essas entrevistas com uma frequência, né? Talvez semanal ou quinzenal. E aí o Pedro entrou. Aí a gente vai. Eu achei que era bacana já convidar o Pedro logo pra primeira, né? Eu acho que ele é que tem que me chamar aqui, né?
Deixa eu ver se ele me chama aqui. E aí, Pedro, você tá vendo? Agora você me chama aí pra entrar. Como que eu chamo ele? Eu sou também um aprendiz nisso aqui. Pá, 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 pá. Achei. Agora vai, hein? É, eu tô aprendendo, tá vendo? Aê, agora vai. E aí, Deu Pedro? certo? Deu certo agora? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Como é que tá a Ah, imagem? que É bom. assim mesmo, em pé ou deitado? Ah, acho que tá legal. Acho que Assim tá não. bom. Não, acho que tem que ser de outro jeito. Não, isso que eu ia te perguntar. É, tem que ser assim. Aí, Tá, se quiser. tá bem aqui? Tá, a gente tá bem na sua cara, assim. A gente pode ver, de repente, O, ah, se você quiser afastar um pouquinho, a gente vê o estúdio um pouquinho depois, aí você mostra à vontade, tá? tá atrapalhando muito o reflexo do cabelo branco, não? Não, cabelo branco é só experiência, Pedro, não atrapalha nada. Muito. Ah, não, tá tranquilo. E aí, como é que tá? Tudo bem, né? Aqui tá tudo bem, dentro do possível, estamos levando, né? A Legal. gente, eu estava explicando para o pessoal aqui, Pedro, que o que que é a ilustradoria um pouquinho, né? Uhum. E que a gente vai começar a migrar para essa parte mais online também, né? Sim, sim. A nossa intenção é ter lives assim, talvez semanais ou quinzenais, né? E aí Aham. pensei em você ser justamente o nosso primeiro convidado. Beleza, obrigado. Obrigado a você pela disponibilidade e sempre É apoiando isso. a gente. E assim, a live de Instagram, como a gente sabe, tem um tempo curto, né? Então, pode ser que aconteça de acabar, aí a gente cai e volta, se for o caso, tá? Ah, tá. Deve ser 1 hora de tempo, né? Depois que acabar, aí a gente vai. Eu vou mandar essa live pro IGTV, vai ficar disponível no coisa do Instagram do Ilustra. Aham. Uhum. E para quem tá vendo, a gente está começando a fazer, acho que talvez aí para o mês que vem ou agosto, a gente vai começar a ter um canal de YouTube também. Então a ideia Legal. é subir esse material que a gente começar a fazer aqui no Instagram para o YouTube depois também, né? Legal. Mas e aí, Pedro? A gente se encontrou pessoalmente, sei lá, uma semana antes De da começar a quarentena quarentena, né? ficar. É, De como é começar que você. a reclusão, né? Exato. Como é que Foi, você tá? você veio com a sua esposa aqui, né? É verdade. Foi. Foi muito Não, bom. tudo bem, de lá para cá tenho saído. Na verdade é o seguinte, né? O quadrinista, ilustrador, do modo geral, ele já vive em quarentena, né? Eu, pelo menos, trabalho, tenho um estúdio, você viu aqui, no meu espaço, na minha casa aqui, né? Sim. Mas eu sempre trabalhei, já, tirando o tempo que eu trabalhei em publicidade no local, tipo, trabalhava na agência, né? Já Em tem o que YouTube. mais, já tem uns 25 anos ou mais, quase 30 que eu trabalho como freelancer, então eu trabalho em casa no meu estúdio, né?
Quando você A gente trabalhava em agência, quando você trabalhava em agência de aí, publicidade em São Paulo. mas em São Paulo. Quando eu trabalhei em agência de publicidade, que eu fiquei um bom tempo, lógico que eu trabalhava todo dia no estúdio, ia todo dia para o estúdio da agência. Sim, Mas já tem quase uns 30 anos que eu trabalho no meu estúdio em casa, né, como freelancer. Então a sim. gente já vive em reclusão, né? Ilustrador e quadrinista já é um trabalho meio solitário. É. Para mim também não deu Mas muita diferença, não. mas eu acho que naturalmente não estou comparando, porque apesar de Claro, trabalhar fechado e sozinho, você tem seu tempo para sair, tem eventos, claro, lógico que muita falta. sim. Mas estou aqui esse tempo todo por aqui, saio muito pouco. É, a gente vê que acompanha assim você que você tem uma rotina, né, de Sim, trabalho aham, constante, né? Eu acho eu que procuro a gente podia manter. É, A gente podia não, pode. aproveitar para saber um pouquinho como é que é essa sua rotina, assim, sabe? Como é que é? Você Não, tem horários, ou você... uhum. Marcelo, Fala aí. Marcelo, eu procuro manter essa rotina, porque, como eu te disse, é um trabalho, quando você tem um estúdio na tua casa, mesmo que eu não é na casa que eu vivo, né, do lado, mas é o espaço aqui familiar, né? Pelo menos para mim, eu acho que você tem que manter uma disciplina de trabalho, porque senão fica aquela coisa, sabe? Ah, depois eu começo, hoje eu vou mais tarde. Então, eu procuro manter essa disciplina, eu tento. Então, eu tento trabalhar todo dia, das 9, 8:30 da manhã até parando para almoçar, tomar Para café, almoçar? mas direto, todo dia, todo dia. Legal. E para manter uma rotina de trabalho e uma produção legal, né? Mesmo agora que eu estou dando um tempo lá da Bonelli, que eles também estão um pouco parados, né? Assim, trabalhando também em casa, né? Com A coisa projetos da, já existentes, eles não estão com projetos novos, pelo menos até agora, né? a coisa na Itália lá quando pegou para valer deve ter travado eles Travou. completamente, né? Travou porque eu acho que todos eles lá, mas a Bonelli, no meu caso, ela, ela fechou praticamente, deve ter ficado alguém só. Mas todo mundo começou a trabalhar, quem trabalha. Se bem que os Remoto. ilustradores, os desenhistas, os artistas já trabalhavam fora, lógico, não trabalhavam lá. Mas eu digo, Sim, a empresa em si, ela praticamente fechou, todo mundo foi para casa, né? sim. Mas eu quero dizer, os projetos que eles estavam trabalhando e os tradicionais de Tex de Landog, que já é uma coisa, esses Recorrente. personagens, né? Eles continuam trabalhando em casa, é normal tal. Mas os novos projetos onde eu sempre entrei, né? Sim. Eles pararam agora e pelo menos até não sei se vai voltar logo, né? Mas parece que agora começou a voltar lá na Itália, né? Um pouco Acho que mais, agora tá voltando, tá até voltando. na Europa, né? Lá acho que tá começando a voltar. Então, mas eu dei esse tempo, eles também, né? Deram esse tempo de trabalho lá. Mas eu continuo nos meus trabalhos. Tem projetos aqui também para o Brasil que ainda não dá para me mostrar, falar, mas para esse ano ainda, até o fim do ano. Uhum. Continuo fazendo meus estudos que eu sempre faço, commissions, e estou numa rotina diária de trabalho. Sim. Não tenho parado, não. Bom, para quem está aqui e ainda não conhece você, como é que a gente pode falar, apresentar um pouquinho quem é você, Pedro? Assim, você está aqui do nosso lado, você mora em Itu, É, né? E você começou a trabalhar com desenho. Você gostava sempre de desenhar? Como é que era essa vontade de desenhar? Como é que foi o seu começo? Assim, você consegue situar para a gente, falar um pouquinho? sim, dá para me resumir, porque esse ano eu faço 50 anos de carreira Pois é. como ilustrador e quadrinista. Então, para resumir esses 50 anos em alguns minutos aí, na verdade eu comecei aquela história, né? Geralmente principalmente naquela época, hoje também, o pessoal, quem gosta de desenho já começa desde novo, né? Assim, desenhar, rabiscar, né? E eu me lembro que eu só me vi desenhando. O que eu lembro da minha infância e da minha vida
foi desenhando, lendo gibi, depois a idade de acompanhar filmes, né? Uhum. Onde eu morava, era no interior. Aliás, eu nasci numa fazenda, né? Minha família inteira. Meu pai era Mas administrador era de aí uma área. Eu perto nasci de tu? não, perto de Araraquara, uma Em cidadezinha chamada Nova Araraquara. Europa. E era uma fazenda muito grande ao lado. E meu pai trabalhou lá desde jovem. E ele formou a família dele lá. Nós nascemos todos lá, 11 irmãos. Caramba. Mas essa fazenda era muito legal, porque tinha cinema. Todo fim de semana, sábado e domingo, passavam os filmes da época, né? E eu, bom, acompanhava filmes de Bang Bang, acompanhava todo tipo de filme, lia gibi e tal. E queria desenhar. E desenhava. Veio desde a escola, desde o primário, né? Porque eu me lembro que Uhum. várias vezes, naquela época, se mandava para a diretoria, né? Quem é daquela época vai saber o que é isso. Tá? A professor pegava você fazendo coisa errada, assim, né? Entre aspas. Desenhando. Desenhando era errado, né? Para não prestar atenção na aula. Você estava olhando, era um olho na lousa e na professora que estava falando e o outro no caderno rabiscando, fazendo desenho de cowboy e tal. Aí elas vinham de repente por trás, bonito, né? Tá, vai para a diretoria, vai lá conversar com o diretor. O diretor era compadre do meu pai, ele olhava para mim e falava, pô, vou ter que falar com teu pai outra vez. Sabe, aquelas coisas de escola de moleque. Mas Sim. para resumir, eu desenhei sempre, então eu queria desenhar. Eu não pensava em outra coisa. Enquanto meus irmãos foram se formando em outra coisa, meu negócio era desenho. E E aí, depois, na como foi verdade... como foi na esse realidade... pulo, assim, Oi, para desculpa. sair de uma vontade de fazer, para começar a fazer para valer? Como é que foi esse pulo aí? Então, eu peguei isso bem jovem, com 15 para 16 anos, aí quando eu me formei no ginasial da época lá, já não, eu tinha que sair para uma cidade maior, né, para poder continuar os estudos, né? E Sim, trabalhar, eu queria desenhar, aí eu fui para São Paulo. Fui para São tá. Paulo e com isso aqui, ó, vou até mostrar aqui, posso, né? Mostra aí, mostra aí. Com isso aqui, ó, esse foi meu portfólio, minha moedinha número 1 aqui, ó. Seleções de guerra, que aqui inverte a Eu câmera. fiz esse gibi aqui, isso já está, nossa, quantos anos? 50 e poucos anos. Fiz esse gibi aqui do meu jeitão, tá? E olha os desenhos, olha só os desenhos. Isso você imprimiu sozinho, Não, imprimi não, fez. é o único original, eu fiz para Você levar nas fez um gibi reuniões. original. Fiz original, fiz a capa, colori com guache da época. Era Olha que guache legal. vagabundo. Aqueles guache que vinham, não era guache, era uma aquarela que vinha numa cartelinha com um pincelzinho amarrado. Coisa escolar, Muito sabe? bom, muito bom. E enchi um caderno também, esse tipo de coisa aqui, sabe? Enchi um caderno de desenho e tal. Falei, vou trabalhar em São Paulo. Foi com isso Procurar debaixo do trabalho. braço e foi procurar. Fui debaixo do braço, eu tinha um irmão que morava lá, me levou para lá, tá? A gente vivia numa república. E bati na editora que vendia muito na época, tinha muito em São Paulo, que era a editora Taika. A Taika. Eu tinha gibi da Taika, eu peguei endereço e bati Foi na lá. porta da editora, lá no Centrão, no Cambuci, acho que era. E mostrei esses trabalhos que eu acabei de mostrar. E falei, olha, eu quero desenhar quadrinho. Pô, a editora Taika publicava, Jaime Cortez. A Taika, antes de ser Taika, era do Cortez, chamava Outubro, né? Publicava Certo. Cortez, publicava Shimamoto, publicava Fábio Colim, publicava Getúlio Delfim, Inácio Justo. O João, Ou o João seja, Rio Júnior aqui está falando Targo, combate. Você está vendo as Targa, mensagens? tô vendo. Targo, Combate, é isso aí, João. O Combate todas essas histórias vendiam muito na época, esses gibis Sim, aí. Era gibi de banca mesmo, vendia muito. sim. E o editor, resumia a história, o editor olhou e falou, olha, você tem muito que aprender, lógico, você sabe, você tem até vontade e talento, mas você precisa começar a aprender mesmo anatomia, figura humana. E me indicou um cara que dava aula para uma molecada, de graça, não cobrava nada, chama Inácio Justo. Eu digo chamava porque naquela época ele não trabalha mais, não desenha mais, está com 87 anos agora, em Tá. São Paulo. E ele fazia histórias de combate, de guerra, ele conhecia tudo sobre avião, ele era piloto, pilotava na época, ele conhecia tudo, ele fazia terror, que ele começou a fazer história de terror,
na época ainda do Jaime Cortez, né? O Jaime Cortez foi, na realidade, o professor dele. Ele aprendeu um monte de coisa com o Jaime Cortez. E ele fazia guerra, histórias de guerra. Aí esse cara, o editor, me indicou. Ele falou, ó, vai até lá, porque ele tá dando aula pra uma molecada, aí blá, 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 mostra pra ele o trabalho. O cara é meio loucão, tá? E ele é meio loucão. E eu peguei e fui procurar o Justo e mostrei os trabalhos também para ele. Ele falou a mesma coisa, você tem que aprender, você tem que estudar anatomia. Se quiser, pode começar a vir aqui, tem um lugar aí para você ficar aí, a gente vai estudando, eu vou te dando dica e tal. Pô, comecei a fazer aula com ele lá todo dia, toda tarde ia lá, ficava até à noite, toda tarde ia lá. E fiquei aí, só que ele tinha um método, o método dele era o seguinte, era anatomia sem parar, até você realmente pegar muita manha da figura. Depois ele falava, não adianta você começar a querer fazer errado, já ir direto para o nanquim. Aquele estilo de trabalho que a gente faz, né, lógico. Estou falando sobre o trabalho realista, né? Sim, sim. Era uma coisa mais acadêmica mesmo, assim, acadêmica, né? Exatamente. Acadêmica. Então era modelo vivo, e livros de anatomia, e modelo vivo. Ele contratava o modelo vivo para a gente, meu. A gente punha lá no estúdio dele, os caras lá, tá, uma mulher, para a gente desenhar. E ele fazia coisa. Ele fazia com gosto mesmo, ele gostava disso. E publicava a história dele. Então a gente ficava atrás dele. No começo a gente ajudava ele a limpar. Era assistente, limpava o lápis dele, retocava. Sim. E ele falava, gruda atrás de mim aí para vocês verem como é que eu vou fazer esse quadro. A gente ficava tudo que nem papagaio de pirata, 3 vezes nele. Muito legal. E foi assim, velho. O primeiro ano foram 6 meses só de anatomia, só estudando, desenho, não fiz nada. Depois já comecei, em 69, estou falando de 68 para 69. Em 69, depois de 6 meses lá estudando com ele, eu comecei a fazer eu fiz um lápis de uma história curta de guerra para ele, e ele retocou, ajeitou o lápis e fez a arte final. Finalização. E publicou. Então foi eu diria que em 69, acho que mais ou menos no meio do ano, não me lembro, setembro. O meu primeiro, eu vi na banca uma história... Uma publicação, né, sua. Para valer, uma publicação com o meu nome lá, Inácio Justo e Pedro Mauro. Ah, que legal. A participação foi de lápis, ele arrumou tudo e passou a limpo. Ele dava muito crédito para gente. E você tem essa revista? Eu tenho ela comigo. Tenho. Legal. Ah, que legal. Eu tenho ela comigo, Tenho guardado comigo desde aquela época. Foi a primeira coisa que eu fiz. Mas eu fiz pouca coisa, porque em seguida a editora deu uma parada. Naquela época tinha uns vai e vem de editora, né? A editora parou por alguns meses. Essa era a Taiko? Não, a Taika, a editora. A Taika? Essa é a editora que publicou? A editora Taika. Essa mesmo, porque o Justo trabalhava para a Taika. Além de trabalhar para o Minami e para a Edrel, que era uma outra editora, ele trabalhava muito mais para a Taika, com histórias ele fazia uma revista todinha chamada Combate, que era uma revista sobre a Segunda Guerra Mundial. A maioria das histórias era sobre aviões, batalhas aéreas, que ele conhecia muito. Ele fazia as capas também da revista Combate, a maioria das capas. Ele era capista também. Ele tinha uma técnica muito parecida com o Cortez, em colorido, assim, sabe? Ele aprendeu com o Cortez muita coisa. Legal. Bom, aí a primeira publicação foi essa, mas deu uma parada editora e eu comecei a fazer o que eu mais gostava, que era cowboy, desenhar. E ele viu e falou, vamos mostrar para o editor e tal. A editora estava começando a voltar a publicar, né? Depois de alguns meses. Aí ele me levou lá com um monte de coisas de cowboy que eu fiz e tal. O editor viu, eles não tinham muito na época, me parece que tinha só uma revista que publicava coisa de western. E eles queriam criar uma outra revista, porque vendia muito. Esse tema de western vendia muito também. Sim. E na época era o que tinha em cinema, o que tinha... que era assim, estava no auge ali, eram os western italianos, espaguete italiano. Sim. Os western espaguete. Sim. Que eram os Django, Sartana, e aí, toda hora tinha filme toda. E eles queriam um estilo desse aí, eles falavam, cria um desenho, uma história nesse estilo aí diferente do que a gente vê, né, do que vem de fora dos americanos, né? Aí me deixou à vontade, né? Eu fiquei trabalhando um mês, ele falou, olha, faz alguma coisa que a gente vê se publica. Eu fiquei um mês trabalhando numa história.
eu tenho ela separada também aqui, guardada, mas eu não estou com ela aqui. E aí eu, depois de pronta a história, eu passei pelo Justo, fiz em casa a história. Não estava Certo. mais no estúdio com o Justo. Mas eu passava lá para mostrar tudo para ele, trocar ideia. Ele falou de alguns detalhes, ele corrigiu umas coisas, aí eu arrumei, sabe? Todo esse processo. Aham. Levamos para o editor adorou, publicou. Ah, que massa. Então, é por isso que eu falo, eu considero para valer mesmo, que eu Seu peguei para primeiro valer. gibi mesmo. Gibi mesmo, com capa, fazia as capas, fazia a história. Foi realmente comecinho de 70. Tá, E agora, começo dos anos 70, 50 anos atrás. legal. E daí eu fiz 2 anos, 70, 71, eu desenhei, era uma revista mensal, com Tá, 20 e poucas páginas. Às vezes eu fazia uma história de 20, eles complementavam com outras histórias curtas de alguém. Mas era sempre a minha história e a capa, depois uma complementação. Ou então a revista inteira minha. que Foram legal. 2 anos. 2 anos fazendo western. Trabalhava 17 anos, trabalhava dia e noite para entregar 25, 27 páginas de quadrinhos, mais a capa, todo mês, imagina. Caramba. Mas era o que eu Vi- queria, né? Era meu sonho. 20 e poucas edições, então. Sim, depois reprisaram muita coisa, mas eu calculei por alta aí umas 280 páginas Legal demais. nesses 2 anos aí. Foi quase 2 anos, né? Um ano, eu parei em setembro, deu quase 2 anos. E Pedro, você está justamente agora então comemorando esses seus 50 anos de carreira, Isso. com esse É, marco desse gibi, vai entrar uma campanha de Catarse, né? Nesse mês ainda, com então, uma publicação, né? exato. Na verdade, eu pensava como o pessoal aqui também de Tu, da parte de cultura aqui de Tu, eles já até estavam pensando na época, acho que você lembra, que eles tinha já programado um Comic Con, um Caipira Con aqui, lembra? É, assim, a gente ia participar, tudo. Isso. E tá, por causa dessa pandemia mudou tudo. E também mudou o que a gente ia fazer, porque eles, na parte esse pessoal da cultura aqui de Tu, que ia organizar isso tudo, eles também queriam comemorar esses 50 anos meus de carreira aqui, Sim, né? E aí ia ter uma grande exposição com todos os meus trabalhos, a gente ia fazer uma coisa interativa aqui na cidade, eles iam fazer logo depois no meio do ano aqui em Itu, eles têm um mês só de cultura e arte, sabe, aqui na cidade. Então rola teatro, cinema, um monte de coisa aqui, quadrinhos, tudo. E eles iam fazer uma grande exposição. Então, tinha essa ideia de fazer várias coisas, tá? E sim, surgiu também, mas aí isso lógico, parou por enquanto. Mas aí sim. surgiu a ideia do Frigo, né? Renato Frigo. É o Frego que E organiza o evento de Limeira, né? isso, ele que organiza o evento de Limeira, ele acompanha muito quadrinho e tal. E ele falou, não, ele junto com o Thiago Gardinali, que é um jornalista de São Paulo, amigo nosso, e que também participou lá do Festival de Limeira e tal. Limeira. Eles falaram, nós precisamos fazer um livro sobre isso, né? E depois fazer uma exposição, tal, não sei o quê. Então começou a rolar isso. Então depois de uma parada por causa dessa pandemia, a gente estava com o projeto já andando, agora está pronto, praticamente pronto, só faltam os detalhes. E a gente vai lançar essa campanha no Catarse agora em junho, até no final de junho, na última semana, um livro comemorativo dos meus 50 anos e um resgate também de uma boa parte dessas histórias que eu fiz lá de Western em 70 e 71. Legal. Então, tem várias histórias de 70 e 71 que vai ser um livraço, vai ter de tamanho, eu digo, né? 150 páginas de histórias no mínimo. Que legal. E mais algumas coisas extras e tal. E como é que foi para você ter esse contato com esse seu material tão iniciante seu, assim? Você agora, muitos anos depois, com uma outra experiência, tanto de quadrinhos, de publicidade, tal. Sim, Como é que é olhar para esse seu material, assim? Como é que foi resgatar, escolher e ter contato com esse seu material? Como é que foi isso? olha, foi um negócio muito, sei lá, diferente para mim. Porque eu tinha tudo isso aí guardado, porque isso aí sempre foi assim
eu nunca deixei de lado esse passado, porque eu quero dizer o seguinte, quem vê esse material depois, alguns colecionadores que já tem, já conhecem, que só quem na época comprou e guardou, e comprou em sebo, tal, que tem, você vai ver que tem toda ali uma história, é verdade, eu queria desenhar, eu estava começando, então, para você ter uma ideia, nós fizemos como um facsímile mesmo, não corrigimos nem erros de português que tinha na época, porque na época era uma correria para entregar, a editora não revisava direito. Revisão era atropelada, Revisão. Então, eu olhando hoje, eu vejo que tem erros ali, e falo, meu, porra, precisava ter corrigido isso, né? De português, de um monte de coisa. Mas resolvemos não mudar nada disso, para ficar exatamente fiel ao que era, tá? Não retocamos nada, só digitalizamos, porque não tem nenhum original mais, uma pena. Só tinha os gibis. Mas eu digo assim, eu sempre guardei isso com muito carinho, como meu passado, meu começo, minha história, né? Para mim sempre foi com muito carinho. Mas eu nunca comentei nesses 50 anos de carreira, depois que saí do quadrinho, entrei em publicidade, eu nunca mais comentei muito com pessoas, quando eu fiquei nesse mercado de ilustração de publicidade, e esse negócio parou por, sei lá, mais de 40 anos, engavetado e guardado, né? Mas, de vez em quando batia aquele, sabe, aquela nostalgia, nostalgia, eu dava uma conferida. Então, como esse que eu te mostrei aqui, pô, você vê realmente é uma coisa sabe, esse mesmo. Esse vai estar no livro? Vai estar essa capa e mais capa. uns desenhos de dentro. Vai ter um texto ali vai ter uma introdução, vai ter um texto e tal. Com mais ou menos um resumo do que eu estou contando aí. Mas eu digo assim, para mim foi muito... De vez em quando eu pegava para, sabe, na nostalgia ali, pegava para dar uma olhada. Mas nunca eu falei com todo mundo, pô, eu tenho trabalho, porque eu fiz, porque... Quem conhecia o meu passado até sabia, poucas pessoas sabiam. Quando eu voltei para os quadrinhos, aí eu comecei a dar mais atenção para isso aí, né? Mas nunca não pensava em republicar. Mas eu sempre olhava, dava mais uma atenção, tá? Olhava e conferia, né? É até legal você conferir o que você fazia 50 anos atrás, o que você está fazendo hoje, né? Uma mudança muito grande. Mas aí, quando esse daí começou a amadurecer essa ideia agora, esse fim de ano, que eu conversei com o Frigo e o Thiago, aí eu comecei realmente a me empolgar. Legal. Aí eu pensei, eu vou ter que mostrar, faz parte da história de quadrinho, não importa, eu fiz 2 anos de quadrinhos publicados em banca, né? Não importa, é iniciante, é principiante, tem erros no desenho, erros no português, mas faz parte da história. Faz parte da história. É o registro, né? O registro, né? Um registro da época, né? Das HQs da época. Então eu me senti assim, bem feliz de poder resgatar isso aí e poder mostrar esse registro, né? Parte da minha carreira, da minha profissão. Tanto é que quando eu pensei em fazendo Bonelli e tal, naquela correria, eu sempre, desde que eu voltei para o quadrinho, eu queria publicar um western, mas fazer uma coisa autoral. E não dava tempo, nem surgia uma ideia definitiva nisso, né? Até que quando eu conheci o Carlos, conversando com ele, a gente falou de fazer um autoral que não tinha nada a ver com essa, era uma ficção, começamos a bater um papo, depois era sobre piratas, começamos até a fazer algumas páginas de piratas, ele já tem uma história pronta, inclusive, que a gente nem, na época, não rolou muito. Ele me falou um pouco. Ia rolar isso, mas aí a Bonelli me convidou, né, para trabalhar, então eu parei todo esse projeto e entrei sério na Bonelli e tal. Mas aí, qual foi o ano que você entrou na Bonelli, Pedro? Bonelli é 2014, 2015. 2015. Tá. 5 anos. 2014 foi o primeiro contato, 2015 foi publicado, até aqui, para eu te falar. Foi o trabalho eu acho que foi 2000 a publicação. 2015,
Tá. Eu comecei a fazer em 14 e publicou em 15. E em 2015 eu fiz, em 5, 6 anos, máximo, são 7 álbuns para eles. Que legal. Foi uma produção legal. Todas elas por Gianfranco Manfredi, né? Porque eu comecei com ele, a gente se deu bem no esquema de trabalho e tal, e ele continuava me chamando. Mas aí que veio, só falando sobre o autoral, o Carlos, Aham. quando eu falei para o Carlos, Carlos, eu queria voltar, está se aproximando dos meus 50 anos de carreira, eu queria voltar onde eu comecei, que é fazer um bang bang, o western, mas eu quero um puta no roteiro, eu quero pensar numa... Aí ele ficou empolgado, ele falou, eu tenho uma puta ideia aí sobre um vilão, vamos escrever? Tá falando, vamos fazer. E foi o que a maioria das pessoas que já conhecem aí, rolou. Em 3 anos rolaram os 3, virou uma trilogia, não A era... trilogia Gatilho. Trilogia Gatilho, que E era uma história fechada e única, mas aí virou uma o trilogia. sucesso da primeira foi muito grande, né? Foi muito bom. E aí vocês Foi. resolveram transformar numa trilogia, né? Quando foi Isso. pensado o segundo e o terceiro volume já foram pensados como É, sequência mesmo, né? sim. Aí sim, porque a partir da ideia de virar a trilogia, a gente sentou. Eu me lembro que eu sentei com o Carlos e o pessoal, os leitores, as pessoas que me seguem o Carlos, começaram a comentar, tipo, pô, tem que seguir, isso aí merece uma continuação, bababá, tal. O pessoal comentando tal. Aí Eu eu falei, lembro, Carlos, você eu lembra? lembro, né, CCXP 2016 foi a que eu tava, a primeira, foi quando saiu o Gatilho, né? 2017. 17. Não, 17, foi, não foi 16? 17, 18, 19. Não, 17. Não, 2016 eu estava lá também, mas. Não, 2017 nós Ah, lançamos. 16 você tava com o Sketchbook. Sketchbook, exatamente. Isso. Foi 2017. Foi 2017. Foi. Tá certo. Foi sim, Mas eu realmente foi. lembro. Não, foi isso mesmo. Aí eu lembro Foi. que na 17 eu fui lá um dia só para visitar. Eu lembro que era aquela loucura de que esgotou. Vocês fizeram a tiragem, esgotou. Aí nos últimos 2 dias vocês já não estavam com gibi mais. Não, porque isso aconteceu assim, sabe, foi uma coisa muito engraçada, assim, sabe, no sentido de. Porque a gente estava fazendo isso aí, tipo, nós vamos bancar, independente, fizemos catarse nada. Até porque a Uhum. gente não sabia se ia conseguir fazer a tempo de Comic Con, se ia ser para outro ano. Então, como eu trabalhava com a Bonelli naquela época, e o Carlos, para o Maurício, que ele é o Maurício de roteirista do Souza. Maurício Souza, a gente tinha trabalho diário, então eu falava, vamos fazendo e vamos tentar lançar na Na CCXP, CXP. em 2017, no final do ano. Então nós fomos trabalhando, sabe? Eu separei até, eu falo para o pessoal, eu separei aqui no meu estúdio uma prancheta para Bonelli e uma prancheta para Gatilho. Então eu ficava, Eu vi. hoje eu vou trabalhar o dia inteiro em Gatilho, amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro em Bonelli. E fui revezando. Então a gente não tinha certeza se ia dar tempo de ter isso para o fim do ano. Então não fizemos catarse, né? A gente não queria se comprometer com nada, e a gente só ia postando, olha, vai rolar, vai ter, eu ia pôr do desenho e tal. E fizemos isso independente, bancamos tudo isso, bancamos no sentido de trabalho. Sim, Depois também, lógico, bancamos a gráfica no fim de ano e contando com vendas da Comic Con, né? Lógico. sim, E encaramos isso aí, topamos e encaramos, né? Era eu e ele, né, só. Não sim. tinha editora na jogada, né? Então era só eu e ele. E realmente, quando no final já o Sidão escreveu a quarta capa, tal, gostou. Então começamos a ficar animados, sabe, com os comentários que já vinha de fora, a gente começou a mostrar para pessoas, né, o PDF antes e tal. Mas mesmo assim, várias pessoas que estão experiência, né, com o evento falaram, olha, é Bang Bang, é Western, é Comic Con, CCXP, Western, Molecada, não CCXP, sei o quê, super-herói. sei lá, então vai devagar, vai fazer aí 2.000, 1.000, não sei o que, antes de repente... Não, nós vamos bancar poucos, né? Fizemos 400 exemplares. E esperando, olha, pagou a gráfica, tá bom, era puta no projeto legal que a gente queria fazer, beleza, aquele esquema independente que se conhece, né?
Aham. E teve bastante divulgação. Outra, que é o Sidão, que divulgou pra cacete, vários sites, né? E divulgamos bastante, eu mostrei bastante. E esse pessoal também que me acompanhava e sabia que eu fiz o western, eu também estava curioso, né? Bom, resumindo, é que esgotou em um dia e meio. Nós ficamos tipo assim, sabe? Um dia e Acabou. meio já tinha esgotado. Na quinta, na sexta-feira já não tinha mais. É, E aí ficamos, tipo, aí abrimos uma lista, né? Uma lista de espera que o pessoal queria saber se tinha mais. Aí a lista, juntamos já mais uns 200 na lista, aí republicamos. Fizemos 4 edições. As 4, 3 edições esgotaram. Depois, né? Porque nós sim. vendemos depois em loja online e também levamos na segunda, em 2018, levamos junto e tal. E a quarta edição, só que nós reservamos um pouco, sobrou um pouco, mas as 3 esgotaram. Aí que veio a ideia do legado, da sequência, né? Que foi legado e Sim, redenção. legado e redenção. Legado e redenção. Aí nós trabalhamos para ter um por ano, e lançamos nas Comic Cons, que era 2018 e 2019. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu vi que o Henrique até comentou aí, é, tinha um público muito diverso comprando gatilho, né? Tinha, não Tinha. era, Então, não era só gente mais velha, tinha molecada que estava também e tal, tinha público muito diverso. Isso me chamou muita atenção, assim. isso me chamou atenção também, porque eu até comentei antes com outras pessoas que realmente eu esperava como eu te falei, a gente esperava que vendesse para pagar a gráfica, tá bom, é isso que a gente quer, tá? Sim, Então a gente esperava isso. Mas aí, e também esperava que um público, como você falou, de mais, sei lá, que curte, a gente imagina que curte western, né? Por exemplo, o pai galera que do Tex. jovem que está lá, não o jovem que está lá, sabe? Sim, Então, era muito comum, chegava um jovem, que eu estou falando de menos de 30 anos de idade, e falava, pô, eu quero tal, ou então vou comprar para meu pai, ou meu sim. tio, sei lá. Me falaram muito bem dessa história, mas por que você curte? Você curte o essa? Não, eu curto também. Por que você curte? Como você gosta, né? Falaram, porque meu pai lê Tex e é fã de Tex, então eu aprendi a É, gostar de western por causa de Tex, ou por causa do meu pai, sei lá. Ou porque meu pai via muito filme de cinema, Clint Eastwood, Barbarbá, Bug Italiana, e estava comprando por causa do pai ou para levar para o pai, sabe? Então, realmente eu fiquei assim bem feliz e curioso com esse negócio, né? E hoje, sim, hoje eu percebo que tem muitos jovens que curtem o tema. Principalmente sim. também agora, acho que foi no Legado, né? O ano 2018 que saiu o segundo Red Dead Redemption, o Foi, videogame. foi, se não me Então, engano foi. isso também alavancou, né? O Sim. tema, né? Além da Netflix, que tem também vários filmes de Bang É, Bang. esse jogo é incrível, né? É. Esse jogo é Eu não incrível. jogo, mas eu Você assisto. viu, Eu você gosto, assistiu, né? eu Esse, assisto, eu gosto de ver. esse jogo é Quando tem alguém incrível. jogando, eu assisto. Ele tem um clima todo respeitoso aos bons filmes de faroeste, porque ele não é um jogo de ação desenfreada, ele É, tem um ritmo lento e tal, e as coisas acontecem, e tem a trilha sonora e tal, e o gibi de vocês tem isso também, né? Eu acho que ele consegue equilibrar muito bem a, a ação e aquela coisa mais contemplativa, assim, né? E eu sim, acho isso sim. muito legal que a molecada consiga curtir isso, sabe? Eu acho legal. Que eu sempre pensei, talvez por causa da minha experiência em publicidade, né? Porque eu sempre falo, não é que foi uma pena, assim, mas eu fiquei pouco tempo em quadrinho quando eu comecei. Porque 1 ano e meio, 2 anos, não é nada para quem começa a fazer quadrinho. Você está começando a aprender, Sim. sabe? Quando você começa a aprender, começa, sabe, a ficar mais, sabe? Eu parei, aí eu continuei ilustrando, mas é uma ilustração diferente para publicidade, para editorial, para quatro rodas, para Playboy, para não sei o que, é outro tipo de ilustração, de desenho, né? É Ilustração. isso que eu ia comentar. Você, quando começou a trabalhar com publicidade, aí teve até um período também que você morou fora, né? Então, Você-
Eu trabalhei em publicidade, em agências de publicidade, lá dentro mesmo do estúdio. Eu trabalhei por acho que quase 20 anos, em várias. Eu trabalhei, comecei na UMAP, que era a Alcântara Machado, depois eu trabalhei na JW Thompson, tudo agências grandes da época, né? Até hoje Sim. tem. Depois eu trabalhei numa divisão que era da DPZ, quase, né? Porque eram caras que vieram da DPZ, chamava Castelo Branco, publicidade. E depois na Macan, que eu fiquei mais de 10 anos, né? 14 anos na Macan Erickson. É uma agência muito grande. E eu saí da Macan em 90, dessa Macan Erickson em 94, 5, e virei freelancer. Comecei a trabalhar só no meu estúdio, para várias agências. Onde me chamava, eu ia, trabalhava, fazia freelancer para editoras, para Abril, editores de livros e tal. E nessa época, como eu estava livre, solto, né, não estava mais empregado, trabalhando como funcionário de uma empresa, me veio a ideia de sair um pouco do Brasil. Eu tinha um amigo meu, pai da Luisa McAllister, um grande ilustrador. Sim. No estúdio do True Minds, né? Isso. Ele morou muito, ele foi jovem para os Estados Unidos, a irmã dele mora lá até hoje. Ele trabalhou muito tempo em publicidade em Nova York. E depois ele veio para o Brasil, acabou ficando aqui, casou aqui, as filhas nasceram aqui e tal. Mas ele tinha esse contato direto com o pessoal de lá, conhecia todos os estúdios de publicidade, né, de freelancer lá. E ele voltou para lá por um tempo. Saiu do Brasil, voltou para lá em 95 ou 6, não me lembro. E eu fui lá visitar, passear. E é o seguinte, ilustrador naquela época, você ia visitar, eu ia em Nova York visitar um estúdio, o que eu fiz? Levei a pasta debaixo do... Não era a época do portfólio, tá? Sim. Físico. Você não tinha nada... O máximo que eu tinha era fitas de videocassete com animatics storyboard que eu fazia. Aquela fitona grande de videocassete. Mas era um portfólio físico, com as artes dentro e tal, uma pasta, né? E eu fui lá, levei, ele me apresentou no estúdio que ele trabalhava, mandou para falar com o Adam, oh meu Deus, é o branco agora do... Oh meu Deus, falei com ele agora, na Comic Con agora. Neil Adams, desculpa. Neil Adams. Neil Adams, ele tinha na época, ele veio dos quadrinhos, mas na época que eu fui lá, que eu conheci ele estava com um estúdio de agenciando ilustradores para storyboard, para arte final e publicidade. Continuity chamava o estúdio. E o Al, esse é o pai da Luísa, ele me mandou lá porque conhecia o Neil Adams, né, por causa da profissão. Então, foi o primeiro cara que eu procurei em Nova York, levei meu portfólio, marquei com ele, levei o portfólio, ele me recebeu bem pra cacete, viu meus trabalhos, comentou e tal, não sei o quê. Perguntou se eu estava trabalhando lá, se eu ia trabalhar. Eu falei, não, eu estou passeando e estou mostrando porque quero ver se o meu trabalho dá para encarar aqui, né? Ele falou, não dá, é só você arrumar a documentação e volta a procurar a gente. E aí foi o que eu fiz, eu voltei para cá, comecei a preparar documento, eu peguei um advogado lá e, bom, resumindo que fiz aquela aplicação na época para Green Card lá, para poder trabalhar, porque nessa área lá de ilustração, publicidade, agência de publicidade, pelo menos todo o tempo que eu fiquei lá, você só trabalhava legalmente, era muito difícil você estar ilegal, sem documento, eles não te passavam trabalhar nessa área. Você tinha que ter nota fiscal, você abriu uma empresa, que é muito fácil abrir lá, como abre aqui essas SC limitada, sei lá. Abriu uma empresa e emitia nota, recibo, conta em banco, você não podia ser ilegal assim, sabe? Quer dizer, nessa área eu estou falando, tá? Então eu falei, bom, eu não vou vir ilegal, né? Porque eu não vou conseguir trabalhar. Então eu preparei, peguei advogado, arrumei documentação, fui um mês para levar tudo, mandei por correio, e, sabe? E aprovaram em 15 dias, rapaz. Foi um absurdo, assim. Que legal. Naquela época, lógico. Porque super rápido. Também tem uma aplicação, que eles chamam de aplicação lá para Green Card, que tem até hoje, que é para artistas, para quem é artista, por exemplo, na área de música. Caiu aí? Peraí, gente, que travou, hein? Deu uma travada. Deu uma travada. Falaram de música também, né?
Isso, de músicas, de artes do modo geral, né? Então eles Certo. chamavam de estrangeiro com habilidade extraordinária. Esse era o nome que eles davam, traduzindo em português. Isso quer dizer que, o que queria dizer para a imigração lá, que você tinha uma profissão onde você não ia tomar um lugar de um americano comum. Entendeu o que quer dizer? Sim, Tipo, sim. sabe, você não vai trabalhar numa coisa que vai atrapalhar o emprego de um Você não está americano. tirando emprego, mas você tem um trabalho tão bom que você pode trabalhar lá. É basicamente. Não, não, também, além disso, você é uma profissão que não tem muitos, né, Marcelo? Quer dizer Exato, isso. exato. É Não é uma talento. coisa. Então, para você ter uma ideia, em Nova York, o pessoal pergunta, em Nova York, quando eu fiquei lá 10 anos em Nova York, depois fiquei 2 na Flórida, mas 10 anos que eu fiquei lá trabalhando, quando eu cheguei lá, tinha o Al que trabalhava, o Al Macares, que é o pai da Luísa, então, tinha o Al, tinha, assim, eu digo assim, de primeiro time, né, que trabalhava bastante, né? Eu estou falando para storyboards, não estou falando de artistas, Sim. não estou falando de artista de um modo geral, de arte final, de editorial. Estou falando de storyboards para agência de publicidade, tá? Em Nova York naquela época. Eu contaria assim hoje uns 6, 7 ilustradores, que era o maior mercado do mundo de publicidade. Caramba. Tá? Então, para você ter uma ideia, lógico que tinha vários outros, mas digo assim, o pessoal que estava na ativa, trabalhando para valer, mesmo que era conhecido, era meia dúzia, no máximo 10 pessoas. Então, para você Sim. ver que era um mercado que não tinha muita gente ali trabalhando nisso. Até porque os artistas americanos que gostavam de quadrinho não faziam publicidade. Faziam quadrinho, o negócio é quadrinho. Os Até artistas porque lá, americanos... lá tem uma indústria de quadrinho, né? Então você Sim, conseguia. sim, sim. Então, por exemplo, você não... O Neil Adams mesmo falava, ele deixou quadrinhos, lógico, deve ter cansado um pouco, mas ele deixou quadrinho porque publicidade pagava 3 vezes mais que quadrinho, né? Tá? Claro. Diferente de hoje. Hoje tem gente de quadrinho ganhando igual a publicidade, mas naquela época a publicidade pagava, como aqui no Brasil, né? Pagava muito mais do que Uhum. você fazia um trabalho assim de 9 por 10, tá? De storyboard, um quadro, a cores, o agente cobrava $200. Agora você fazia, você põe isso no quadrinho, tá? Uma Naquela época, página você com fazia uma uma página de página com 6 desenhos desse tamanho. e você fazia um quadrinho que era layout, não era uma arte. Lógico, tem que ser bem feito o estilo e tal, mas digo, não era arte final, não Sim, ia ser usado como arte final. Era um sim. layout, né? Era uma ideia. Então, você vê, o pessoal. Tinha alguns que faziam quadrinho. Eu conheci um cara que chegava, um senhor, já que na época eu estava lá, chamava Frank Chama, né? Faz tempo que eu não vejo, não sei. Frank Spinks. Ele, um grande ilustrador, ele veio do quadrinho, ele fazia quadrinho, até ele brincava de vez em quando com os quadrinhos lá. Mas ele foi para publicidade e virou um ilustrador de publicidade. Ô E Pedro, por causa de grana, sei lá. Pedro, só uma Não, coisa. Você tá tranquilo aí? Tá cansado? não, eu falo Porque, até ó, a gente vai daqui a pouco vai fechar 1 hora. O que que eu tô falando? já Eu vou uma hora. encerrar essa para salvar e aí eu abro uma nova de novo. Aí tem o Beleza. pessoal que está começando a querer fazer perguntas e tal. Isso, E aí a não, gente, nessa segunda, a gente faz esse bate-bola aí com o pessoal também. perfeito. Pode ser? Eu vou encerrar Tranquilo. essa e aí a gente já volta, tá bom? Tô tranquilo. Beleza. Valeu. Peraí.